Fala trader! E aí galera, como é que foi a semana de vocês, o dia de vocês? Mais uma semana finalizada, graças a Deus. E para a gente finalizar a nossa semana hoje com os nossos recaps, a gente fez aqui as melhores movimentações do dia, aquela nossa operação, como vocês já estão acostumados, né? E a gente fez hoje, galera. Hoje foi um dia bem legal. Eu operei mandando as análises do que a gente estava enxergando no dia diretamente no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, se você quiser participar lá dos nossos estudos diários, acessa o link aí que vai ficar na descrição desse vídeo e participe com a gente lá dos nossos estudos diários, beleza? Mas acredito que hoje foi um dia fácil, um dia que eu acho que deu sem muitas movimentações estranhas, né? E uma coisa que eu acho incrível, galera, muito trader fala que o índice ele tem uma movimentação muito errática, né? Só que, sendo sincero com vocês, eu tô preferindo operar o mini índice ultimamente. Tem tido boas movimentações, tem tido uma amplitude boa e tem feito as premissas de mercado de uma maneira bem assertiva, beleza? Vamos lá para o gráfico que aí a gente já conversa mais sobre isso. Hoje, vamos lá. Mercado abriu abaixo da média móvel, tá? A barra 1 foi uma barra onde basicamente um doji, né? Até a barra 3 eu tava falando pro pessoal no grupo, galera, não consigo enxergar nada nessa movimentação. Todas as barras foram dojis, bem complicado de fazer algo, né, aí nesse range. A barra 4, galera, ela é uma barra de compra, porém na cara da média móvel, tendência de baixa, não aceitei essa compra, tá? E nem acionou, né? Para quem tava na sala viu que nem acionou. A gente geralmente compra um tique acima da máxima da barra anterior, se for para comprar. E não acionou. Quando a gente teve a barra 5, ela foi a nossa compra, nossa venda oficial da manhã, beleza? E aí eu mandei lá no grupo falando, galera, se fechar uma boa barra, nós vamos ter um topo duplo na média móvel e é uma venda razoavelmente boa. Problema dessa venda, a barra fechou já próximo à mínima do dia. Então, assim como fez um topo duplo aqui, poderia fazer um fundo duplo e o mercado continuar dentro dessa lateralidade por um tempo maior. Mas, graças a Deus, entramos na venda, o mercado veio pagar a projeção. Nosso primeiro alvo, conforme foi falado, primeiro alvo aqui seria a projeção dessa primeira movimentação. Ele veio pagar aqui. Quando chegou nessa região, nós tínhamos um canal de baixa que poderia funcionar como uma bandeira de alta, também foi avisado lá. Quando chegou na projeção com o fundo do canal, galera, o preço simplesmente começou a lateralizar. E aí é normal, tá? Porque aqui era uma região de interesse. Bateu o alvo de movimento projetado. Quem na sala já no nosso grupo de estudos, eu falei o seguinte, galera, aqui pagou alvo. Quem quiser fazer parcial e segurar o restante, o alvo final seria na mínima do dia, que seria essa linha aqui, ó, tá? O alvo final seria na mínima do dia. Só que o mercado começou a lateralizar. Isso aqui é um triângulo. Triângulo expandido. A gente já teve explicações sobre isso, né? Geralmente, quando rompe, ele tem premissa da projeção. E o triângulo, ele também, como foi falado no vídeo de ontem, quem viu o vídeo de ontem, a gente pegou uma aula muito legal sobre triângulo. O triângulo, ele é uma lateralidade. E uma lateralidade é um modo rompimento. Quando rompe, ele tende a pagar a projeção, tá? E foi exatamente o que aconteceu, galera. Por isso que eu disse para vocês, o mini índice ultimamente tá bem cumprindo todas as premissas do que ele tem que cumprir, né? Então a gente teve aqui um triângulo expandido. Aqui
uma boa barra saindo da média, apesar de não ter tido rompimento ainda. Era uma boa venda por estar numa lateralidade abaixo da média móvel. Nós também falamos sobre isso. A probabilidade é levemente maior para o lado da tendência anterior, no caso, os vendidos aqui, tá? O que poderia dar errado aqui? De repente você compra aqui, o preço continua dentro dessa lateralidade. Possibilidade, já que nós estamos numa lateralidade, você pode adicionar mais contrato aqui em cima no topo da lateralidade para tentar sair no 0 a 0, beleza? Se a lateralidade permanecer por mais tempo. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso, tá? Não gosto de fazer esse médio de gerenciamento aqui. Existe uma aula do Al Brooks sobre isso, onde ele explica, mas assim, galera, eu não indico isso para ninguém, principalmente não no começo, porque assim, de repente você tem uma situação dessa, o preço começa a romper aqui, cara, você vai ter que estopar, então o teu prejuízo vai ser bem maior, tá? Só que assim, existe essa aula, e aí, assim, acredito que seja algo até mais avançado. Eu, particularmente, não gosto de fazer, tá? Não faço esse tipo de gerenciamento. Eu prefiro, comprei aqui, passou, segunda barra foi um doji, para mim já é um ponto de atenção. A terceira barra, fecha uma barra de compra, 3 barras eu tento sair com um leve prejuízo ou no 0 a 0, beleza? Porém, não foi o que aconteceu hoje, né? O mercado, depois dessa barra aqui, eu coloquei aqui como uma venda. Eu coloquei essa venda aqui em azul. Por quê? Porque foi a melhor movimentação do dia. Porém, eu não peguei essa venda aqui, tá, pessoal? Depois dessa operação que a gente fez aqui, nós pegamos 520 pontos mais ou menos até essa região. O mercado lateralizou. Eu encerrei meu dia aqui. Sexta-feira, depois da gente ter ali 4 dias, um dia de loss só na semana, tá? Então eu decidi não fazer mais nada. E aí eu dei uma saída da frente do gráfico. Quando eu voltei, tinha esse gatilho aqui perfeito. E o mercado foi pagar a projeção do triângulo, tá? Dessa primeira operação, galera, nós tínhamos a projeção, premissa da projeção dessa movimentação. O mercado veio pagar. Quando ele fez esse triângulo aqui e deixou um gatilho, a premissa seria a projeção do triângulo. Então, o preço veio exatamente onde ele tinha que vir, na projeção do triângulo, tá? Chegou aqui, deixou um fundo duplo de mínima mais baixa. Após esse fundo duplo de mínima mais baixa aqui, o mercado reverteu. E nós tínhamos aqui uma outra premissa de mercado, que quem já viu os vídeos anteriores sabe que nós já falamos disso várias vezes. Galera, essa figura aqui de triângulo, ela é uma figura de lateralidade. E quando a gente fala de triângulo para o Al Brooks, nem sempre precisa ser um triângulo perfeito. Isso já foi explicado, não vou explicar novamente. Quando acontece esse rompimento, o preço tende a vir pagar essa projeção, beleza? Então, veio fazer exatamente o que ele tinha que fazer, né? Veio pagar a projeção do triângulo. E aí, você projeta todo esse triângulo para baixo, ele vem aqui. Após isso, galera, quando a gente tem um triângulo no dia, a gente tem uma fase de acumulação, uma fase de rompimento. Aqui tínhamos compradores e vendedores presos dentro dessa lateralidade estreita. Quando esse triângulo ele é rompido para baixo, a gente tem uma probabilidade de 75% das vezes no dia ele vir pelo menos fazer o teste do vértice do triângulo. Isso aqui já foi explicado também, que seria o centro do triângulo aqui, beleza? E aí, isso em algum momento do dia, tá? Não quer dizer que rompeu, chegou aqui, eu tenho um H2, ele vai vir imediato. Não. Às vezes demora o resto da tarde inteira, ele vem pagar o vértice do triângulo somente na última barra. Mas enfim, uma hora ele vai vir aqui. E foi exatamente o que o preço veio. Rompimento. Logo após o rompimento, nós tivemos aqui uma H1 e aqui uma H2, sendo uma barra de
uma outside bar, né? Que é uma barra que reveste a barra anterior, basicamente engolfando, né? Que é na análise técnica as pessoas falam de uma barra de engolfo, beleza? E aí o mercado veio subindo, subindo daquele jeito que ele vem no final do dia, à tarde, né? Do jeito que ele gosta de andar à tarde. E veio pagar o quê? O vértice do triângulo. Veio buscar essa região aqui. Depois disso, o mercado simplesmente lateralizou. E como eu sempre digo para vocês, galera, quem não fez dinheiro nessa movimentação, quem não fez dinheiro nessa movimentação, galera, não vai fazer dinheiro nisso aqui. Você tem que ter muita paciência para fazer dinheiro nisso aqui. Olha só quantas barras. Uma, duas, três. Da barra 40 a barra 60 e alguma coisa. No mínimo aqui você teria 20 barras. Ou seja, 20 barras é muito tempo para você ficar aqui esperando, tá? Mas, enfim, a possibilidade existe, tá? Mas o que você prefere? Vir buscar teu alvo em 4 ou 5 barras ou esperar 20, 30 barras? Aí, e isso quando ele faz essa movimentação, tá? Porque na maioria das vezes o preço simplesmente lateraliza aqui e fica aqui até o final do dia. A probabilidade de você perder dinheiro é muito maior. Então, se você não fez dinheiro aqui, se você não fez dinheiro aqui, galera, o resto é história, beleza? Esse foi o nosso recap de hoje. Graças a Deus nós tivemos 5, né? 4 dos 5 dias da semana que são operáveis positivo. Nós tivemos um stop e foi num dia de uma lateralidade muito chata que deixou alguns gatilhos mais só armadilhou, né? Enfim, nosso resultado foi bem positivo, graças a Deus mais uma vez. E se você quiser, galera, compartilhar com a gente desse estudo, entra aí no grupo do WhatsApp que o link vai ficar na descrição, beleza? Se você gostou, já curte aí, já comenta, fala o que você achou, como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana. E para finalizar aqui, como eu sempre faço, para não ficar somente na análise do gráfico parado, essa aqui foi a nossa análise enquanto o gráfico estava andando, ao vivo, beleza? Nosso alvo final na mínima do dia era 970 pontos. Nossa primeira parcial, digamos assim, ou primeiro alvo, né? Nosso primeiro alvo seria essa região aqui. Nós tínhamos um canal de baixa que vinha do dia anterior. E nós tínhamos aqui a projeção da primeira movimentação, beleza? Até aqui nós pegamos 600 e alguns pontos, né? O 516 pontos, para ser mais exato. Foi um dia muito top, galera. Fácil de operar. Na sétima barra do dia, ou seja, com 35, 40 minutos de operação, nós já encerramos o nosso dia e foi isso. Muito obrigado. Valeu. Espero que todo mundo tenha saído positivo aí. Espero que todo mundo tenha tido uma semana bem lucrativa. Amanhã, galera, eu tô pensando em fazer um segundo vídeo daquela aula. Não sei se eu vou conseguir, porque tá muito corrido aqui para mim, tá? Tem algumas coisas para resolver, mas enfim, eu vou tentar fazer aquele vídeo da segunda aula sobre o básico de price action. Amanhã nós vamos falar basicamente sobre candles ou barras, né? Beleza? Então, desde já, muito obrigado. Deixa seu like, comenta e valeu!